Olá, aqui é Robson do canal Direito Tributário ao seu alcance. Tudo bem com você? Espero que esteja tudo bem com você e com a sua família. Vamos para mais um informativo tributário, ok? As notícias que serão veiculadas nesse informativo você encontra aí abaixo na seta à sua direita. Se você abrir o vídeo, você vai encontrar todas as notícias que serão veiculadas nesse informativo, ok? Vamos então para a primeira notícia de destaque. A primeira notícia de destaque é a novela da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Parece uma novela mesmo, não é isso? Olha, a primeira turma disse que vai aguardar, não vai julgar mais esses processos e que vai aguardar o julgamento do plenário. Foi feito um pedido para suspensão desses processos. Esse pedido ainda não foi apreciado para a relatora, que é a ministra Carmen Lúcia, e, por enquanto, existem decisões transitadas em julgado de TRFs, né? É destacado aqui isso na reportagem, e que a Fazenda Pública, após a decisão dos embargos, dependendo do que for decidido nos embargos de declaração, ela pode interpor ações rescisórias, é o que está dizendo aqui, respeitando a coisa julgada, tá? E aqui existe uma novidade aqui nessa notícia, que é o seguinte, olha, em 2018, o Tribunal Regional Federal da Quarta Região, que abrange o sul do país, aplicou ao caso o precedente do STF, mas limitou até 2015, limitou a questão da exclusão, né, da base de cálculo do PIS e da COFINS, excluiu o ICMS até 2015, quando entrou em vigor a Lei 12.973 de 2014, que me parece que esse é um dos questionamentos nos embargos, né? Porque nós temos duas leis aí, uma depois da outra, relativa à regulamentação de PIS e de COFINS, tá? Vamos aguardar aí o que decide, quais são os desdobramentos, com certeza eles virão. Vamos então para a notícia de número 2. A notícia de destaque de número 2, olha, o TRF da terceira região, né, que abrange São Paulo e Mato Grosso do Sul, entendeu, num determinado caso, que o plano, o famoso stock option, né, ele não configura, aqui não configuraria renda decorrente do trabalho, mas do capital. Renda decorrente do capital, alíquota de 15%. Renda decorrente do trabalho, nesse caso, a alíquota de 27,5%. Então, vou ler aqui a notícia, tá? TRF da terceira região, quarta turma, para ser mais exato. Ok? Entendeu o seguinte, que o trabalhador exerceu as opções outorgadas em plano instituído pela companhia em 2011, adquirindo lotes de ações por preço prefixado. Com a venda das ações, recebeu o imposto de renda, com a venda das ações, recolheu o imposto de renda sobre o ganho de capital, que tem a alíquota de 15%, e a discussão ficou se era 15% ou 27,5%. A relatora considerou que o plano de stock option constitui relação jurídica distinta da relação de emprego e ainda, segundo a relatora, a imprevisibilidade do resultado da operação afasta a ideia de remuneração por serviços prestados de forma habitual, né? Seria a tese da Fazenda. Pois a adesão ao plano é voluntária e o empregado assume o risco do mercado financeiro. A relatora destacou que o empregado não recebe as ações de forma gratuita. Para ela, características típicas de contrato mercantil e não de contrato de trabalho. Contrato mercantil, como a voluntariedade na adesão, onerosidade na outorga das ações e risco quanto à variação do preço de ações, ok? Essa questão da stock option já tinha sido objeto de um dos informativos anteriores, né? Mas ela volta aí porque devido à frequência. CARF, vamos lá, discussão sobre o alcance do artigo que terminou com o voto de qualidade, né? Acabou com o voto de qualidade no CARF, estabeleceu, segundo a Lei 13.988, que na hipótese de empate, em dúbio pró contribuinte, não é isso? Dois casos que foram veiculados essa semana, né, com relação a isso, e um deles são casos bem diferentes, né?
mas um deles diz respeito à exclusão do Simples Nacional. A exclusão do Simples Nacional, o CARF entendeu que não aplica o dispositivo da nova lei, porque a nova lei fala em exigência de crédito tributário e a revogação de um regime especial não acarreta exigência de crédito tributário, ok? Bom, no segundo caso já é um pouco diferente. É um caso já judicial, em que o juiz entendeu pela retroatividade da aplicação desta regra, que acaba com o fim do voto de qualidade no CARF, que também é uma questão polêmica, isso ainda não está classificado, porque a lei é nova, e determinou o retorno do processo. E ela diz o seguinte na fundamentação: as normas regimentais que prevêem o voto de qualidade não podem se sobrepor à prescrição contida no artigo 112 do CTN. Pelo dispositivo, a lei tributária que define infrações ou lhe comina penalidades interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado, no caso de dúvida. E no caso, o placar antes do voto de qualidade estava aqui, foi pelo voto de qualidade que o contribuinte perdeu, tá? Porém, a Fazenda aqui divulga uma nota que ela sequer ainda foi intimada da decisão e que interporá recurso, vai interpor recurso. Então vamos aguardar aí os desdobramentos, até porque essa é uma questão polêmica, né? Estou até pensando em fazer um vídeo só sobre o voto de qualidade, porque me parece que uma das questões mais polêmicas da Lei 13988 não foi a transação, foi essa questão do voto, que inclusive tem a DIN sobre isso. Sonegação. Vamos a duas decisões agora de crimes contra a ordem tributária, tá? Na primeira delas, olha só, STJ, sonegação de ICMS. Terceira seção do STJ aplica princípio da insignificância a crime tributário estadual, utilizando parâmetros da lei federal, porém, o relator aqui, o desembargador Sebastião Reis Júnior, ele diz o seguinte, ele foi na lei estadual do Estado de São Paulo e diz, olha, esta lei, ela tinha uma previsão, a princípio, de 600 UFIRs, né, unidades fiscais estaduais, e que depois a lei majorou isso para 200 unidades fiscais. Aqui não diz quanto que dá, se seria o mesmo valor aqui que é utilizado como parâmetro federal. O parâmetro federal é de R$20 mil, segundo a reportagem, conforme tema 157 de recursos repetitivos, revisado em 2018 e julgado pelo STJ. Este julgamento é da terceira sessão do STJ. Aqui destaca que também teve um caso no STF que, inclusive, foi aqui objeto do nosso informativo, também relativo a tributo estadual lá. Tá nos informativos aí, ok? Existiram votos divergentes, eu acho que vale a pena transcrever, né? Os votos divergentes aqui, eles focaram muito na questão do princípio da insignificância voltado à seara penal exclusivamente aqui, que é a questão de 20%, 30% do valor do salário mínimo e tudo mais, e que esse valor, no caso, o valor que estava discutindo aqui era de 4 mil e poucos reais, ele seria considerável à luz deste entendimento. E foram votos divergentes, ok? Vamos lá. Segunda notícia aqui de crimes contra a ordem tributária, adesão a programa de regularização tributária após denúncia tranca ação penal, e que é preciso fazer uma ressalva que isso ocorreu antes do recebimento da denúncia. A reportagem, inclusive, destaca que com a reforma do CPP em 2008, criou-se um procedimento bifásico em que você faz o recebimento da denúncia é feito em duas fases. Eu entendo que realmente, como está aqui na reportagem, é uma tecnia do legislador. A denúncia é recebida mesmo naquele momento em que, depois que se analisa a defesa prévia. E isso não tinha ocorrido nesse processo aqui. Então, ainda não tinha, de fato, um recebimento formal mesmo da denúncia. E aí houve adesão ao parcelamento. Olha, no caso, uma empresa de venda de veículos foi acusada de falsas deduções. Aqui a acusação sobre contribuição social sobre o lucro e imposto de renda da pessoa jurídica. Depois de aceita a denúncia pelo juiz federal, ela aderiu ao parcelamento previsto no PERT, que é o Programa de Regularização Tributária. Esse programa foi disciplinado pela Lei 13.496 de 2017, que não dispõe sobre suspensão da punibilidade penal. Porém, com base no artigo 83, parágrafo 2º, ele tem essa redação da Lei 9430 de 96,
estabelece suspensão da pretensão punitiva do Estado enquanto o agente estiver incluído no parcelamento, desde que o parcelamento tenha sido formalizado antes do recebimento da denúncia. Ok? Vamos lá. Mais destaques aqui, ó. Esse aqui é importante, veja. Lei 14.011, né? Lei 14.011 de 2020, me perdoem, ela trata sobre a dação em pagamento no âmbito federal, ou seja, da União, especificamente voltada para a questão da pandemia, tá? Então, em mais uma lei do regime de exceção temporário, precário, tendo em vista aí as condições, certo? Vale a pena conferir. Vamos lá. TRF 5 julgará a vedação de compensação de débitos de estimativas mensais de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro. O que ocorre nesse caso aqui? Olha, a Lei 13.670, se eu entendi bem, o objeto que está sendo discutido aqui, ela foi aprovada num determinado período, me perdoem, ela foi aprovada num determinado período, onde excluiu o contribuinte que estava na sistemática da estimativa mensal de proceder compensação de créditos tributários. Só que isso ocorreu num determinado período do ano, onde já tinha escoado o prazo para o contribuinte fazer a opção entre lucro real e estimativa mensal. E aí gerou um problema danado, porque o contribuinte não podia voltar atrás para voltar para o sistema de lucro real, onde ele poderia, em tese, ter aí a questão da compensação do crédito, tá? Me parece que esse é o objeto cerne da demanda. E isso foi já em STF, STJ, mas parece que não tem uma jurisprudência consolidada, pelo que está aqui na reportagem, e o TRF da 5ª Região vai julgar isso pelo seu órgão especial, ok? Aqui, TRF 5, né? O relator pediu para que isso vá ao plenário do Tribunal do TRF5, ao plenário, na verdade, ok? Então, vou ler rapidamente aqui, ó. De um lado, as empresas defendem que a proibição da compensação tributária introduzida pelo artigo 6º da Lei 13.670 de 2018 não poderia valer em 2018, porque a lei foi publicada em 30 de maio, ou seja, após a escolha dos contribuintes pela tributação por lucro real ou por estimativa mensal, ferindo assim os princípios como da não surpresa e da anterioridade. A lei pegou os contribuintes de calça curta, de surpresa, porque tiveram que tributar 5 ou 6 meses em dinheiro sem usar os créditos a que tinham direito. E não tinham como voltar para o lucro real, segundo a defesa do contribuinte. A tese da Fazenda é de que não há regime, não há direito adquirido a regime de compensação, uma das teses aqui. Bom, vamos ver o que vai ser decidido, né? Esperando que isso chegue no STJ, porque a reportagem aqui ressalta que tem um dilema. O STF entendeu que a questão não é constitucional. E o STJ parece que não tem uma jurisprudência consolidada. Então, e realmente parece que está sendo alegados aí violações à questão constitucional. Tá? Vamos lá. Outra notícia de destaque aqui é o seguinte: é constitucional expedir precatório ao RPV para pagar parte de condenação. Olha, a expedição de precatórios ao RPV, decisão do Supremo, para pagamento da parte incontrovérsia da condenação contra a Fazenda Pública é constitucional. O entendimento foi firmado pelo plenário do Supremo ao autorizar a execução de parcela da condenação com trânsito em julgado. Julgamento virtual do dia 5/6, né? E foi feito aqui uma tese por meio do recurso geral, que é a seguinte: surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento de parte em controvérsia autônoma do pronunciamento judicial transitado em julgado, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. A reportagem destaca que esse incontroverso não precisa ser transitado em julgado, apesar da tese usar transitado em julgado. Poderia ser um valor que deixou de ser questionado e houve preclusão e não se questionou. Então, por exemplo, uma dívida de 100 está se questionando 80, então 20 seria incontroverso. Em que pese a tese que eu acabei de ler, ela fala no trânsito em julgado, ok? Vamos aqui a mais uma notícia de destaque.
Bolsonaro veta vários artigos, né, do PL, aqui no caso o PL 1179 de 2020, que mexe, né, vai mexer de alguma forma nas relações de direito privado, um problemaço. Aqui fala de novo que o projeto foi feito por juízes, porém, cadê o mercado aqui? Será que o mercado foi chamado para opinar? Então, olha só, o presidente Bolsonaro ele vetou, né, os artigos do artigo 4º até o artigo 10º, até o artigo 11, e depois os artigos 17, 18 e 19. E os senadores têm 30 dias corridos para deliberar sobre os vetos. Então vamos aguardar para ver se vai ter essa derrubada de vetos ou não. E aí sim a gente vê, analisar o texto final da lei, né, para verificar, porque vai ter repercussões no direito tributário, e é um problema danado. O Estado intervir nos contratos e na propriedade privada dessa forma aqui, ó. É duvidosa, inclusive, a constitucionalidade. Vamos lá. Supremo Tributário, né? Aqui, na semana passada, já tinha essa pesquisa da Getúlio Vargas sobre um levantamento bem criterioso, bem abrangente, sobre como o Supremo julga pró-fisco, pró-contribuinte, né, em relação às turmas do Supremo, em relação às matérias, tá? Aqui, o que eu vou ler aqui, na verdade, é um resumo, mas fazendo uma ressalva. Eu li essa reportagem, eu li essa pesquisa. Por exemplo, em caso de contribuições, a União tem ganho a maioria das ações relativas, por exemplo, às contribuições que são questionadas, tá? Então depende muito da matéria. Porque se a gente lê a matéria dessa forma que está aqui, de forma geral, a segunda turma decidiu no mérito cerca de 40% dos casos a favor do fisco e 60% dos casos a favor do contribuinte, enquanto a primeira turma decidiu no mérito cerca de 34% dos processos a favor do fisco e cerca de 66% a favor do contribuinte. Isso demonstra que de 1998 até 2018, as turmas decidiram mais a favor do contribuinte do que o do fisco. É o que está falando aqui a reportagem. Isso é uma análise geral, é muito relativo isso, porque se a gente pega, por exemplo, a questão das contribuições, mesmo com o desvio de finalidade, a União tem sido vitoriosa nessas ações em sua maioria, tá? Então compensa pegar toda a pesquisa, eu não vou ler tudo aqui, isso ficaria inviável para o informativo. Compensa analisar toda essa pesquisa aí, porque na pesquisa foi separado também por tipos de tributos, tá? E não só esse valor geral, esse patamar cheio, ok? Vamos lá, aqui sim é preocupante. PIB brasileiro e PIB mundial. Olha só as previsões, olha. Segundo estimativas do Banco Mundial, constantes do relatório do Global Economic, junho de 2020, olha só, o PIB mundial terá uma queda de mais de 5% neste ano de 2020, ao passo que o Brasil sofrerá uma queda de 8%. Página 24, capítulo 1 do relatório. Porém, vejam, os especialistas, a reportagem prossegue, dizendo o seguinte, que os especialistas vislumbram essa recessão global de, por enquanto, 5,2% do PIB, uma queda de 5,2% do PIB em 2020. Lembrando que esse número não é definitivo, porque ainda estamos nos efeitos da pandemia, os efeitos globais. Só que no caso do Brasil, acredita-se que a queda do PIB, e aí é um problemão, pode chegar a 10%. Aqui a reportagem destaca ainda as quedas de arrecadações. Os números divulgados pelo Tesouro mostram um déficit de janeiro a abril deste ano. Olha só esse número aqui, que impressionante. No valor de 95,8 bilhões. Porém, desse déficit de 95,8 bilhões, 92,9, quase tudo, é relativo ao mês de abril. E a reportagem destaca ainda que aqui não está computado o pagamento da primeira parcela do auxílio emergencial de R$600 e nem do auxílio emergencial aos estados e municípios da ordem de aproximadamente 60 bilhões. E aqui as quedas nas arrecadações dos governos estaduais e dos governos federais. Um problemaço.
tá? E esses números ainda não são definitivos, porque talvez lá em 2021, né? Lá em 2021 que nós vamos saber a extensão total desta crise, ok? Mas nós falamos aqui no informativo anterior sobre os perigos de uma recessão global mundial. Se você procurar aí, você vai achar um informativo que está aí com uma capinha vermelha aí, ó, vamos dizer assim, né? E infelizmente os números apontam para isso, tá? Uma recessão global mundial e também aqui no Brasil. Vamos lá, oposição ao levantamento de depósito não inaugura cumprimento de sentença. O caso aqui é o seguinte: o contribuinte ganhou uma ação, na hora de levantar o depósito, a Fazenda opôs resistência ao levantamento do depósito e essa discussão durou 5 anos. O contribuinte estava pleiteando que isso fosse computado como honorários advocatícios, tendo em vista a resistência. O STJ não entendeu dessa forma, adotou um entendimento mais formal, dizendo que essa oposição, no âmbito da ação que estava sendo veiculada, não configuraria um procedimento autônomo, mas um mero incidente processual. Ok? STJ. Empresa de instalação de máquinas de energia tem retorno a regime simples de tributação negado, ou seja, pediu o retorno ao regime de tributação por meio do simples e foi negado, até análise de colegiado no TRF4. Olha só. Então aqui não teve aplicação retroativa da lei, não, da 3988, não. Do fim do voto de qualidade. Veja. A empresa alega que estava quite com o sistema da microempresa e empresa de pequeno porte. Porém, aqui a reportagem diz o seguinte, que o juiz indeferiu o pedido, observando que a empresa possuía, né, pendências cadastrais e fiscais com o município de São Leopoldo. Eles recorreram e o TRF da 4ª região aqui, TRF4, manteve a decisão do magistrado, ok? Vamos aguardar aí os desdobramentos. Banco é responsável pelo pagamento de tributos de veículo financiado com documento falso, um problema que eu já peguei muito aqui na justiça. A pessoa perde o documento, alguém furta esse documento, e aí fizeram um contrato aqui falso, né, e de financiamento do veículo. Nesse caso aqui, se entendeu que tem que se cobrar do banco, que está correto, né, porque se a pessoa foi falsificado no olfato gerador aqui, para ser imputado sobre aquele que financiou o veículo, até porque, vejam, o contribuinte de direito aqui vai ser o banco, né? Deixa eu só ver aqui. Em primeira instância, o juiz da primeira Fazenda Pública declarou nulos as multas, os créditos de licenciamento e tudo mais que gerou em virtude desse contrato falso que constava no nome da autora em relação ao veículo junto ao Detran. O juiz condenou ainda o Detran e a financeira a indenizar a vítima pelos danos morais. O Detran e o Distrito Federal vão recorrer da decisão. Então, vamos aguardar aqui uma decisão de primeiro grau, vamos aguardar os desdobramentos aqui. Ok? E o contrato aqui era de financiamento de veículo, ele não fala, é alienação fiduciária. Comprou um carro mediante alienação fiduciária com os documentos aqui, com documento falso, tá? A aquisição fraudulenta de veículo por terceiro originou os débitos tributários, ok? Vamos passar adiante. Receita Federal regulamenta Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. Já está disponível no site da Receita, pela reportagem que eu tenho aqui, porque tem um desenho aqui muito didático, explicando como que vai funcionar. E o detalhamento dessa medida está na portaria da Receita Federal do Brasil, de número 978, portaria número 978, de 8 de junho, publicada no Diário Oficial da União, no dia 9/6. Tá? Aqui fala, pelo desenho que está aqui, é como se fosse um fluxograma, né? Fala, inclusive, da questão dos financiamentos junto aos bancos. Estados e municípios abrem mão de processos judiciais por auxílio emergencial. Olha a nossa federação indo embora aí, mas quase 100% dos municípios brasileiros declararam ao governo federal, olha só, quase 100%, a existência ou não de ações judiciais contra a União, e em caso positivo, sua desistência.
De acordo com os dados do Ministério da Economia, 5.521 dos 5.570 municípios enviaram a declaração. E para receber o auxílio emergencial tem que desistir da ação. Tá? Receita Federal suspende débito automático de prestações. Aqui é uma notícia de caráter meramente informativo, porque como a Receita prorrogou, né, para agosto, outubro e dezembro, ela suspendeu essa questão do débito automático que ocorreria agora, vai ocorrer nas datas para as quais foram prorrogados aí os pagamentos, tá? Aqui, então a notícia é meramente de caráter informativo. STF, olha só, essa notícia é bem interessante. Tem duas notícias aqui bem interessantes. Uma é uma resolução de consulta e essa notícia é bem interessante. No informativo passado eu falei que o STF tinha iniciado o julgamento do IPI na revenda, lembram? E que o voto do ministro Marco Aurélio era pela não incidência do IPI na revenda, porque nessa operação não há a industrialização de produtos em que pese a fazenda ter ganho no STJ. Sabe quem está preocupado com essa ação? Outros contribuintes, a indústria que não participa do setor de importação. Por quê? A reportagem destaca aqui duas coisas. A indústria tem receio de que, a partir dessa decisão, o que aconteça? Os produtos importados fiquem mais baratos e aí eles concorram em desigualdade, sendo mais baratos que os nacionais, em tese, venderiam mais que os nacionais. Então, o medo é esse, que isso gere um efeito, a decisão do Supremo gere um efeito concorrencial, gere um efeito na concorrência, na questão da concorrência pelo valor do produto. Olha aonde que a questão tributária pode chegar, e realmente, eu não sei, né? Pode acontecer. Olha, então, a reportagem destaca isso, destaca o seguinte, que o processo foi retirado do plenário virtual também do STF. Aqui a reportagem não diz porquê, mas diz que o foi. Vamos aguardar aí o julgamento. Inmetro tem competência exclusiva para fiscalizar peso de mercadoria. Alguém pode perguntar, Robson, mas o que isso tem a ver com a área tributária? Tem, que olha só. Entendeu que a competência era do Inmetro e não do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Tá? Para fazer o que aqui nesse caso? Olha, confirmou sentença que autorizou o TRF da 4ª Região, confirmou sentença que autorizou uma empresa de pescados a dar prosseguimento, aqui é que vem a questão tributária, ao procedimento de licença de importação. Então, para fazer importação, licença de importação envolve questão tributária aduaneira. De peixes congelados, submetendo-se às normas do Inmetro e não às do Ministério da Agricultura, no caso aqui de peixes congelados, né? Aqui ele fala, o glaciamento, o congelamento para pesagem, tá? E que só o Inmetro teria essa certificação, seria competente para fiscalizar o percentual de congelamento em pescados. O percentual de congelamento em pescados, só o Inmetro, não o Ministério da Agricultura e Pecuária e Abastecimento. Vamos ver se essa decisão se mantém. E aqui isso vai ter uma consequência para a licença na importação. Ok? E pode ter uma consequência, talvez, eu não sei, mas isso pode ter uma consequência direta no cálculo do tributo. Decisão também interessante aqui do STJ. Ministro do STJ autoriza seguro garantia em lugar de depósito em dinheiro. Como o Código de Processo Civil de 2015, em seu artigo 835, equiparou expressamente a fiança bancária e o seguro garantia judicial ao dinheiro, não há margem para que o credor discuta a sua aceitação, ressalvados os casos de insuficiência ou inadequação da garantia. E aqui, ressaltado nessa reportagem que, sob a égide do Código anterior, de 73, o STJ, a decisão do STJ, ele tinha ressalvado que a penhora em dinheiro é preferencial na ordem de gradação legal, porém que o novo Código poderia dar ensejo à revisão desse entendimento e que o seguro garantia estaria no mesmo patamar acrescido de 30% do valor. Em razão do elevado valor da penhora, a substituição foi autorizada, desde que cubra a integralidade do débito e contém um acréscimo de 30%, foi o que ficou decidido nesse caso em concreto aqui. Tá?
E aqui ele fala, faz esse paralelo entre a jurisprudência sob a égide do Código de 73 e que pode mudar de acordo com as novas regras do Código do CPC de 2015, que é bem diferente, né? Vamos lá, ações contra bloqueio de bens em decisão judicial saem do plenário virtual, a chamada execução administrativa. Essa ação também saiu do plenário, a chamada execução administrativa, que nós comentamos no informativo anterior, tá? O pedido foi feito pelo ministro Alexandre de Moraes. Vamos ver aí qual vai ser a decisão do STF neste processo, ok? Eu já estou finalizando, apesar das 26 ou 27 notícias, salvo engano, que nós temos aí. Estou com meia hora. Olha, aqui eu tenho uma solução de consulta número 3 da COSIT, que parece que não muda muito a interpretação do fisco com relação à construção civil, aquela velha história. A construção civil é isenta de PIS e PIS/PASEP, no caso aqui, porém, se for utilizado, o material for utilizado na obra, aí já não é mais assim. Então, me parece aí que não tem nenhuma mudança. Solução de consulta número 43, COSIT, tá? Do dia 27 de maio. Então, essa aqui já tem um tempinho. Agora vamos para uma, que é a segunda notícia que eu disse que era interessante. Essa aqui eu acho que pode gerar, inclusive, questionamentos judiciais. Veja o que decidiu aqui. Olha como é que a Receita interpretou. Olha, com base no artigo, aqui a discussão relativa a certificado de entidade beneficente de assistência social, o famoso SEBAS. Com base no parágrafo 8º do artigo 6º da Instrução Normativa, olha, da Receita Federal, número 1234 de 2012, combinado com o seu parágrafo 6º, então presta atenção. Você que é advogado lida nessa área, olha aqui, ó. No caso de a prestadora de serviço declarar, então a prestadora de serviço declara que é uma entidade beneficente de assistência social, ok? E não apresenta o certificado, o SEBAS, o certificado aí de entidade beneficente de assistência social, na forma do parágrafo 6º do artigo 6º dessa resolução, que ele está fazendo menção, salvo engano, o órgão ou a entidade pagadora obriga-se, então, o tomador do serviço, pelo que eu entendi, quem está pagando pela prestação de serviço, obriga-se a efetuar a retenção do imposto de renda da pessoa jurídica e das contribuições sobre o valor total do documento fiscal ou fatura apresentado pela entidade. Olha só, então, aqui está dizendo, e aí vem a questão, e se não exigir o certificado e não fizer essa retenção? O que ele está falando aqui é que se não for apresentado o certificado, o tomador de serviço tem que fazer essa retenção. Também parece que a instrução normativa e a consulta, elas criam norma de responsabilidade tributária pela via infralegal, abaixo da lei. E aí nós temos um problemão, porque se não exigir o certificado e não fizer essa retenção, como está dizendo aqui, pode ser responsabilizado solidariamente nos termos de instrução normativa. Aí vai discutir se a instrução normativa pode fazer isso ou não, se a solidariedade, se ela pode criar norma de responsabilidade tributária ou não, se a responsabilidade decorre apenas da lei ou do contrato, mas olha o problemão que é. Então, assim, para evitar isso num contrato, né, um contrato bem feito evita esse tipo de situação, e uma consultoria bem feita por parte dos advogados também evita esse tipo de consequência que pode ser mais drástica. Aqui também eu tenho uma solução de consulta de CIT número SRRF04, número 4014, que também aqui me parece que não tem muita mudança na interpretação do fisco. O fisco entende o seguinte: se o serviço for, ainda que seja hospitalar, mas prestado nessas condições que eu vou ler aqui, ó, a alíquota sai de 8% para 32%. Ó. Para fazer jus ao percentual de presunção de 8%, a prestadora de serviços hospitalares deve ainda estar organizada de fato de direito como sociedade empresária e atender às normas. Até aqui tudo bem, as normas da Anvisa. Caso contrário, a receita bruta advinda da prestação de serviços, ainda que caracterizados como hospitalares, estará sujeita ao percentual de 32%. Quando esse serviço aqui está destacando,
Aplica-se 32% decorrente de serviços hospitalares prestados com utilização de ambiente de terceiros. De ambiente de terceiros. Então, aqui é essa situação. Serviços hospitalares prestados em ambiente de terceiros, ok? Vai para a alíquota de 32, não de 8. Aqui nós temos também mais uma solução de consulta também de CIT, SRRF, só que número 10, aliás, 10, número 1006, que diz o seguinte, essa aqui versa sobre neoplasia maligna, e eu confesso que ficou confuso um pouco a ementa aqui. A ementa diz o seguinte, que é isento de imposto sobre a renda na fonte e na declaração de ajuste anual as complementações de aposentadoria recebidas de programa gerador de benefício livre, o PJBL, por portador de neoplasia maligna, desde que comprovada mediante laudo técnico pericial de órgão da União dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios, né? Então, que essas importâncias... Aí vem e fala o seguinte, logo em seguida, ó, as importâncias recebidas em decorrência do PGBL sujeitam-se ao imposto de renda na fonte e na declaração de ajuste anual, mesmo que o beneficiário de tais importâncias seja portador de neoplasia maligna. Então, ficou meio contraditório o primeiro parágrafo com o segundo. Estão isentos do imposto sobre a renda na fonte o valor de resgate de contribuições cujo ônus tenha sido da pessoa física, recebido por ocasião do seu desligamento, aí aqui já é uma situação específica, recebidos por ocasião do seu desligamento do plano de benefício da entidade que corresponder às parcelas de contribuições efetuadas no período de, então vai limitar temporalmente, 1º de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1995. Ok? Li praticamente aqui a emenda inteira. Vamos à última notícia final aqui, eu estou com 36 minutos. É a mudança, né? A portaria Instrução Normativa 1959, de 9 de junho de 2020, que traz a seguinte mudança, ó, na hipótese de restituição de imposto sobre a renda apurada em declaração de rendimentos de pessoa física, o termo inicial da valoração do crédito será o mês de janeiro de 1996, caso a declaração seja referente ao exercício de 95, e o mês de junho de 2020, caso a declaração seja referente ao exercício de 2020. Por quê? Porque houve a mudança, né, a prorrogação do imposto de renda para junho de 2020, então teve que alterar esta norma aqui também, ok? Eu vou encerrando por aqui, estou com 37 minutos. Muito obrigado a você que ficou aqui até o fim. Se gostou, se inscreva no canal, dê o seu like. Se não gostou também, posta para mim nos comentários, dê o seu dislike, tá? Nós vivemos num país livre, democrático. Eu agradeço imensamente. Até o próximo informativo, ok? Muito obrigado. Espero que fique tudo bem com você e com a sua família. Obrigado.